Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Hoje vamos estar aqui com a Alessandra Gonzaga. Ela é PhD em Inteligência Emocional. Ela foi minha professora, gente. Ela foi minha mestre no MBA que eu fiz, né, de Gestão de Pessoas e Liderança Coaching. Então, assim, é uma pessoa muito massa. Ela também é professora lá do Conexão IE. Se você não acompanha ela, você tem que ir lá começar a seguir a Alessandra. Nós vamos falar hoje sobre o medo de dirigir, a questão da influência também desse medo do Covid aí e como ele também pode influenciar até de uma forma positiva para você superar o medo de dirigir. Então nós vamos hoje falar sobre isso, vamos falar sobre várias coisas super legais. O pessoal está chegando, a Thaís está chegando, Rosana, Glemi, Lourdes, Ana, sejam todos muito bem-vindos, né, pessoal? Vai ser uma super live, você tem que ficar com a gente aqui. Olha só, a Alessandra já está entrando aqui na nossa live, eu vou já liberar para ela entrar, porque o papo hoje vai ser um papo super descontraído. Eu vou tomar meu chimarrãozinho como sempre e vocês vão gostar demais da Alessandra. Ela é uma pessoa muito bacana e tem muito conhecimento dentro da área da inteligência emocional e vai ajudar aí você a superar o medo de dirigir, vai dar algumas dicas bem legais para a superação do medo. Então eu vou já liberar a Alessandra para a gente já começar a bater esse super papo. Vamos lá. Opa, a Alessandra já está daqui a pouquinho já entrando. Isso é muito bom. Gente, tá um frio aqui no Rio Grande do Sul. Opa, oi Ali! Olá, tudo bom? Como é que tá, Vanessa? Saudade de você, menina! Poxa, minha mestre querida, maravilhosa, que amo Agora de paixão. a gente já não sabe mais quem é mestra de quem aqui, não vale. Eu também te assisto e tu é uma linda e maravilhosa mestra. Obrigada, gratidão, gratidão, gratidão sempre. Poxa, olha, eu vim me apaixonar por inteligência emocional graças a essa pessoa linda que você está vendo aí, que é a Alessandra Gonzaga. Ela é mestre, PhD em Inteligência Emocional, professora lá da Conexão IE. Se você me acompanha aqui, você não pode deixar de ir lá também seguir a Alessandra, que ela faz super lives lá, muito bacanas, leva pessoas muito... Tu vai vir visitar a gente também, Vanessa. Poxa, vou te chamar claro. para o nosso papo de A gente tem lives de pessoas que têm, de fato, um trabalho, né, de promoção da inteligência emocional e certamente tu é uma delas. Eu tenho você no coração. Brigadão, brigadão, Ali. Ali, então, olha só, para a gente já começar, o pessoal chegando, Tatiane chegando, Nayara chegando, ó, Vencendo em Cristo tá aí também, Lili, Luz Wond chegando, Veríssimo chegando, Tati chegando, tem muita gente aí, Yoko chegando, e o pessoal vai chegando aos poucos e vamos começar com esse super papo que a gente vai ter com a Alessandra Gonzaga, lá da Conexão IE, gente. Isso aí. Então, Ali, a gente veio aqui para falar sobre a questão do medo, né? O medo de dirigir. Mas eu queria começar abrindo com uma pergunta para você, né? Sobre a questão do medo do Covid, né? Por quê? Sabe que eu tenho feito algumas blitz educativas, tá? Para orientar o pessoal aqui em Canoas sobre a questão do Covid, porque aqui em Canoas nós estamos com a bandeira vermelha, né? Então, a gente procura orientar as pessoas também, se sair de casa só em casos de muita necessidade, a questão do trânsito também, que a gente tem que ter um cuidado no trânsito, né? Até para evitar algum dano lá no trânsito, porque a gente sabe que os hospitais aí estão cheios de pessoas com problemas, né, em relação a questões respiratórias, né? E o trânsito, ele ocupa aí de 10 leitos, 6 é do trânsito. Então a gente tem que... Nossa, não sabia disso não. Nossa, é muita coisa, sabe, Ali? Então a gente tem que trazer essa temática trânsito como algo muito sério,
sabe? Uhum. Ó, o Luz Wond está dizendo, eu estou assistindo daqui da Alemanha. Olha que lindo! Que Opa! Que Como é que tá o massa, Wi-Fi da cara! Alemanha? Deve ser Oh, maravilhoso, né? então, né, Ali? E aí, a gente tem tido essa preocupação de fazer com que as pessoas se liguem que trânsito é algo muito sério, né? Uhum. E também o que eu tenho percebido é que com essa questão do Covid, as pessoas têm se sentido mais protegidas dentro do seu próprio carro, né? Uhum. E aí eu queria conversar com você sobre a questão do medo de dirigir. Uhum. Você que trabalha com essa inteligência emocional, o que, que a pessoa pode fazer aproveitando esse momento do Covid, né, Uhum. para superar esse medo? O que, que você pode trazer para nós aí? Legal. Então vamos lá, vamos para as bases da IE, né? Tu é uma entusiasta do tema, eu também. Porque a inteligência emocional, esse conjunto de habilidades mentais, todas ligadas à nossa mente, é como a gente vai lidar com sentimentos, ou mais precisamente com as emoções. Então, tanto como é que eu percebo elas, se eu tenho essa capacidade de percebê-las e perceber o impacto que elas têm no meu corpo, no meu comportamento, como se eu consigo, tendo visto esse impacto, fazer algo a respeito, inclusive modificar um sentimento, uma emoção, que é o que a gente chama de regulação emocional. Então, quando a gente está falando do medo de dirigir, a gente tem que primeiro passo na inteligência emocional é se dar conta desse medo. E se dar conta não é só, tô com medo. Não, o que esse medo provoca em mim? Que tipo de pensamento ele me gera? Que tipo de efeito ele tem no meu corpo? Tem alguma parte do meu corpo que dói? Tem alguma parte que fica tensa? Então essa consciência não é só dar um nome, que já é legal dar o nome da emoção. Porque daqui a pouco não é bem medo, é uma sensação de impotência, de que eu não tenho recursos para ir lá e segurar um carro. Daqui a pouco tem um pouquinho de frustração, porque eu já me vejo com muita idade para ter que aprender a dirigir, já vi isso também, né? A sensação da pessoa de se sentir culpada, porque ela tá com o carro e Deus o livre, se ela gastar um dinheiro a mais e acontecer alguma coisa, como é que eu vou pagar? Daí não é só o medo de dirigir, o medo da consequência caso dê tudo errado, né? Então, é importante primeiro a gente saber o que está nesse pacote. Verdade. Que tipo de medo que é esse? É tão somente o medo de pegar meu carro e sair? Ou que tipo de imagem mental esse medo me faz ter? O que eu imagino quando eu vou lá e pego o meu carro? Qual é o caminho mental que eu estou fazendo? Depois que eu fiz esse passo da percepção ou da consciência, agora o que eu faço com isso? Como é que eu modifico essa visão? E aí a inteligência emocional está agindo, porque é você de fato tentar mudar a rota de uma emoção. E tem várias maneiras de fazer isso. Eu acho que durante a live a gente vai explorar várias, né? Com certeza. Ultimamente, eu tenho gostado muito. Cada vez que tu me vê, Vanessa, eu tô numa vibe nova, tá? Então, da última vez que a gente se falou, eu tava muito numa vibe da respiração, porque eu acredito demais no poder da respiração, exercícios como o Tai Chi, né? Porque a gente ativa o parasimpático, porque você liga os mecanismos de calma do corpo. E agora, minhas vibes estão nos mecanismos de alteração de imagem mental. Opa, PNL! Só que não é pensamento, que acho que até é legal no estilo da PNL, né? De, eu sou bacana, eu sou o máximo, eu sou tudo, eu sou bacana, não tenho problema, sei lá o que é. Mas é mais da imagem mesmo. Então, de você se ver e tu tá lá dentro do carro, dizendo, nossa, que divertido que tá aqui dentro. Que gostoso! Você sabe que isso aí é uma técnica que é da psicologia cognitivo-comportamental, que a gente usa muito isso, da técnica da dessensibilização sistemática, que você usa as imagens, né, como uma ferramenta para você se inserindo nesse processo que você tem medo de uma forma mais gradual, né, suave. Não é mesmo? Então, a primeira dica até que eu vou colocar aqui para você que tem medo de dirigir
É exatamente isso. É você fechar os teus olhos e se imaginar. Não precisa estar dirigindo, mas pelo menos Uhum. segurando a chave do carro, estar sentado atrás do volante, colocando as mãos no volante. Isso é muito legal. Já é um processo de superação, né, Ali? O que você Uhum. acha? Maravilha. É isso aí. A TCC, essa cognitivo comportamental, ela vai aproximando do comportamento que tu quer. Essas ondas de imagens mentais, elas podem ir além e chegar de fato no campo do sentimento, que daí se aproxima mais da inteligência emocional e das técnicas da IE. Essas técnicas já aí bebem um pouco mais de Gestalt terapia. Sei que não é bem o objetivo nosso aqui, mas só para o pessoal, caso queira procurar mais, tá por lá. Então, o que vai ser aí? Vai ser, de fato, eu modificar o meu sentimento. Então, eu vou pensar assim, ó, tá, eu sei que eu tenho um risco possível, mas eu vou encarar isso aqui como uma aventura, como um momento em que eu tô me desafiando e eu vou mostrar os meus recursos. Então, tentar transformar o sentimento de uma ameaça iminente, que é o que o medo recorre a isso, né? Você, ao perceber uma ameaça iminente, teu organismo vai ter medo. Se eu te disser assim, Vanessa, tu já pensou que horror, tá no meio de uma live, cai tudo, despenca essa mesa, teu chimarrão cai na tua linda echarpe branca, tu vai botar um mico na internet. Que horror! Eu não vou fazer isso nunca, né? Então, quando a gente projeta um cenário catastrófico, uma ameaça, nesse caso é uma ameaça de vergonha nacional, aí você diz, não vou fazer isso, não, isso é muito arriscado, melhor ficar em casa, e vou fazer live, correndo o risco de mostrar, de botar chimarrão na minha roupa, né? Então, Verdade. é importante eu tirar o tom de ameaça daquilo que eu estou vivenciando. Porque daí eu vou eliminar ou eu vou diminuir a raiz do medo. Enquanto eu tiver uma percepção de ameaça, eu vou sentir medo. E o engraçado, né, Ali, que isso tudo é produzido na nossa mente. É aquele teatro mental que tem personagens. Tem personagens, a gente bota som, a gente consegue colocar som, fala, personagens, as pessoas que às vezes nem tu sabe quem é, tu não mostra bem o rosto delas, mas elas estão falando contigo. Isso acontece muito com o pessoal que vai fazer prova de direção e tem medo do examinador. Cara, nem olham a cara do bicho, entendeu? Mas sabe que o cara é um monstro, eles percebem o examinador como Hulk, sabe? Tipo aquele homem grandão, sabe? E esse cara, ele tá falando com você, quer dizer, ele só olha para você sem você ver o rosto dele. E aí você se apavora por causa disso, e aí você cria esse teatro mental, e aí quando fala em prova, tem várias pessoas que me procuram e dizem assim, Vanessa, só em falar em exame prático, eu me tremo todo, eu fico com taquicardia. Vocês entendem que o que a Alessandra está falando tem muito a ver com a questão de você produzir na sua mente, você mesmo alimentando o seu medo com palavras, com frases, né, Ali, de desespero. Isso mesmo. Eu adorei esse exemplo que tu deu do examinador, porque olha que interessante, né? Toda vez que eu desumanizo essa pessoa e transformo ela num monstro que tá ali só procurando meus erros, pode até ser que ele seja, mas eu acho que ele não é, tá? Mas vamos imaginar que eu nem sei quem é essa pessoa. Ao fazer isso, eu já tô projetando nele uma fonte de ameaça. Quem é que gosta de sentar do lado de um monstro? Me diz, né? Senta do lado do Godzilla agora e dirige, né? Não! Primeira coisa que tu tem que fazer antes de entrar no carro na prova, olha para esse ser e imagina, sei lá, um ursinho carinhoso. Eu não sei o que tu vai imaginar, mas imagina nele um ser maravilhoso, um ser incrível. Agradece pela presença dele em pensamento. Eu disse, olha, gente, vocês estão apoderando demais o magrinho, porque às vezes é um cara baixinho, um cara magrinho, imagina um cara fortão. Isso! Coloca um poder e coloca esta ameaça. Então, de novo, estamos no mesmo eixo. Seja alguém que eu considero uma ameaça, seja um ato, uma atividade que para mim é ameaçadora, eu estou produzindo medo. Então, pare e diminua o tom dessa ameaça.
Só avisa. O Luciano Stefan tá dizendo aqui, ó, Monstros S.A. KKK, pior que é bem dessa. Muito Ô, bom. Luciano, tu te lembra do Monstros S.A.? O Luciano é parceirão nosso, coisa mais querida. Ele tem o Sala de RH que ele cuida. Pessoal, sigam o Luciano, ele tem coisas incríveis. Ele tem uma máxima que é o tiro você do estado Frozen, né? Opa. Que, aliás, o Frozen é a terceira resposta de pânico, né? A gente tem a resposta de luta, que no caso de um carro é a pessoa que vai sair batendo, que vai sair xingando, que vai... Tem a resposta de fuga, que é, de fato, eu não consegui entrar, eu não consigo, eu evito, só de pensar, só de falar, aí fecha, desliga, né? E tem a resposta do congelamento, que é o que, por exemplo, numa prova, a pessoa não sabe para que lado ela vai, ela não consegue sequer ligar a chave. O corpo não responde para a ação que ela vai fazer, de tanto medo que ela tem, de tão nervosa que ela está. Nossa. Quem já sofreu uma crise de nervos, um estado aí de congelamento, que é isso que é o Frozen, claro que não é o Frozen que o Luciano tá falando. Ó, ele já botou a hashtag dele aí. Esse Frozen para a direção, digamos assim, é extremamente perigoso, né, Vanessa? Com certeza. E daí a pessoa... Olha, eu botando uma ameaça onde eu disse que era para tirar, né? Mas é perigoso a pessoa estar tão vulnerável assim, é isso que eu quero dizer, ao seu mundo emocional. E não adianta botar para baixo do tapete. Por isso que tem aí o teu trabalho tão importante. A pessoa tem que tratar isso. Ela tem que conseguir falar sobre isso, ouvir sobre isso. Acho que até mesmo todo esse teu trabalho que há anos tu faz com tanta competência, como isso ajuda, mesmo que a pessoa só te escute. Por que eu acho que já ajuda? Porque desmistifica. Porque eu percebo que eu não estou sozinho no meu medo, que tem milhares de pessoas que sofrem desse medo, que é possível sair dele. Você sabe que 6%, passou um avião aqui agora, ai, ao vivo dá de tudo. Você sabe que 6% da população mundial tem medo de dirigir. Desses 6%, 85% são mulheres. Nossa! Olha só, 15% são homens. E aí a gente começa a pensar o porquê de tantas mulheres terem medo de dirigir, gente. Tem uma questão cultural envolvida, né, Ali? Claro. A coraça, ela traz a questão dos presentes, né? Quando é menina, aí a gente vai lá, enche de boneca, de casinha, disso e daquilo, e fica lá no inconsciente dessa menina, quando ela se transforma em uma mulher, que ela veio ao mundo para ter filhos, parir, para ter a casa, né? Administrar muito bem a casa. E o menino, quando pequeno, a gente dá carrinho, bolinhas, enfim, e isso fica lá no inconsciente dele, que, bom, você veio ao mundo para dirigir, né, e jogar bola. Entendeu? Sim. Muito bem. E isso, claro que hoje nem tanto, porque essa geração que está aí é uma geração diferenciada, né? Você sabe muito bem disso, que não tem essa diferenciação, mas nós temos aí uma faixa etária dos 40 a 60 anos com muita dificuldade em superar o medo de dirigir, entende? E aí entra essa questão cultural, que é importante a gente falar também, sabe? Perfeito, adorei tu falar disso, Vanessa. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Legal, legal. Eu estava justamente ontem, a gente estava tendo uma aula de inteligência emocional e a gente estava falando sobre display rules, que vem a ser regras de exposição emocional. O que a tua cultura permite tu expor e o que a tua cultura não te permite expor. Onde é que eu quero chegar? Eu vou dar primeiro um exemplo de uma outra coisa nada a ver com isso. A gente sabe que na cultura oriental, por exemplo, nas empresas, japoneses não sorriem no espaço de trabalho, porque isso é considerado um desrespeito à autoridade do chefe. Você chegar e dizer, bom dia, chefe. Ninguém faz isso. Então, quando eles vêm para o Brasil fazer uma negociação, ou quando brasileiros vão para lá, eles fazem curso de riso. Para aprender a rir, né? Acho que um brasileiro... Se quiser, eu ensino. Eu também.
bem, né? Tô dentro, né? A largura da boca para ensinar, né, Vanessa? Tamo bem. Então, pensa só. Um homem, ele deve sofrer muito com medo de dirigir, porque culturalmente se espera que ele não tenha esse medo. Já uma mulher, ela é meio que respaldada a ter esse medo. Em que sentido? Mas tu tem certeza? Ah, mas tinha que ser mulher no trânsito, né? Então, não tô nem falando do preconceito em si, eu tô falando da pressão social para que você, caso você cometa um erro, é porque você é mulher. Então, eu falo sempre que a cultura, ela é o caldo em que a gente é cozido. É bem boa essa. Tá? Tu tá cozido ali dentro, meu, sabe? Não tem como tu dizer, eu vou escapar da cultura. Olha, se você cresceu no interior, se a vida inteira você ouviu que mulher não é feita para dirigir, ou se uma mulher ao pegar o carro, os caras já viravam os olhos, o que vai acontecer? Tu vai deixar a fulana sair com o teu carro, meu? Né? Mulher, a direção, perigo constante. Ai, que horror! E aí, aquilo vai se internalizando de uma forma que vai ser muito difícil para você ir contra esse caldo aí. Dizer, não, eu não faço parte disso, né? Então, eu entendo que essa nova geração deve ter sofrido menos essa pressão. Mas eu sofri essa pressão. Eu já não sou tão nova, mas também não sou tão velha. E eu cresci no interior, Vanessa. E no interior, era muito forte isso. Os homens eram os caras na direção. Mais do que isso, para te dar um exemplo de como isso é forte, a gente na adolescência ia lá para a praça da cidade, né? Para saber quem ia passar lá de carro. E eram os rapazes passando de carro e as meninas na praça olhando eles passarem. Que maravilha! Então, ainda por cima, carro era um sinal de status e um ticket social de ser ou não ser um cara para casar. Olha que horror que eu tô dizendo. Então, assim, graças a Deus, meu pai, eu digo isso sempre, faço essa reverência a ele, meu falecido seu Gonzaga. Ele me disse quando eu era adolescente, filha, tem 3 chances para você ficar rica na vida. E uma você já queimou, que era nascer rica. Boa. E tem mais 2 que te sobram. Casar com homem rico, que era esses caras que passeavam de caminhonetão na praça, ou estudar. E eu acreditei na segunda. Essa mulher, gente, é PhD, inteligência emocional, gente. Ela é mestre. Ela dá aula na PUC, ela dá aula na Unilassalle, ela foi minha mestre, ela foi minha orientadora. Tá, no meu TCC, gente. Maravilhoso TCC. Maravilhoso TCC. Eu aprendi junto contigo. Então, resumindo, Vanessa, o que eu quero te dizer? É difícil para toda essa faixa etária que tu traz aqui nessa estatística ir contra isso. Eu diria que até que sozinha é bastante complicado. Aí é que vem o trabalho de uma profissional como tu. Porque a pessoa precisa de uma rede de apoio para se ter escuta, para entender de onde é que vem isso, para lembrar daquele tio do interior que dizia mulher no volante, perigo constante. Perigo constante. Você sabe, Alessandra, que eu me lembro quando eu fiz a minha categoria D e eu fui uma das pioneiras a andar de ônibus em Sapucaia do Sul. E, menina, eu parecia um ET, porque eu estava dirigindo, era uma micro-ônibus, entendeu? Eu estava dirigindo uma micro-ônibus e todo mundo parava para me olhar. Eu disse, gente, eu sou ET, não sou desse planeta. Claro que quem me olha assim, diz assim, tu deve ser uma menina, né? Mas não sou tão menina assim. Foi lá na década de 90 que aconteceu esse fato. E era difícil de você ver mulheres dirigindo. Imagina dirigir uma micro-ônibus, entendeu? E eu me sentia, entendeu? Que massa. E isso é uma coisa interessante também. Agora voltamos ao que tu começou a dizer no começo lá. O carro, ele é uma extensão de poder, né? Ele até tem uma espécie de símbolo fálico aí, por a gente estar falando dessa coisa, para quem está ouvindo, traduzindo, tem muito a ver com o homem, com o másculo, com a potência,
quantos cavalos de potência no motor, né? Então, assim, se a gente for dos primórdios do carro, de quem andava a cavalo, de quem era da lida do campo, faz sentido a gente entender porque também as mulheres chegaram mais tarde para ter o seu carro, para ter a sua independência. Não é só no mercado de trabalho que as mulheres no Brasil... Aqui eu me lembrei da minha pesquisa, Vanessa, tu falou. A minha pesquisa de doutorado foi sobre carreiras de mulheres. E no Brasil, se a gente pensar, os anos 70, 80, era em torno de 5 a 10% das mulheres que trabalhavam. Olha isso. Olha só, nossa. Hoje, a gente tem metade, mais ou menos metade dos lares brasileiros são sustentados por mulheres. Então, olha o giro que deu na sociedade em 50 anos. Isso é nada. Então, não deu tempo de acostumar a mente das pessoas a essa realidade, né? E você sabe, Ali, olha só que dado interessante você está trazendo. E muitas dessas mulheres que têm medo de dirigir são mulheres altamente potentes. Isso quer dizer, trabalham fora, são administradoras dentro do seu lar, sabe? São mulheres que assim, ó, até em muitos casos são mulheres nível superior, completo, sabe? E aí isso se torna até mais angustiante, fica mais angustiante para essas mulheres, porque aí elas se cobram, né? Por que eu não consigo superar o meu medo? Poxa, eu faço tantas coisas, e por que isso é uma barreira para mim? Da mesma forma daquela mulher, né? Eu sempre, quando eu dava aula em CFC, que eu era diretora de ensino, dei muitos anos aula teórica e dei aula prática também, e eu dizia assim, gente, eu já tive casos de médicos, médicas, professores, professoras com muita dificuldade em aprender a dirigir. Aí você me pergunta, poxa, Vanessa, mas por quê? Justamente pela própria cobrança que você faz com você mesma, entende? Ah, mas se eu faço tal coisa, como é que isto eu não consigo fazer? Como se também o superar o medo de dirigir, ou dirigir, fosse algo assim... Eu digo assim, ó, é simples, não é algo que seja impossível, é simples, mas vai exigir de você também um comprometimento com você, entende? Sim, e tu sabe que tu falando. Diga. Não, eu me veio uma coisa na cabeça, depois eu comento. Não, mas pode falar, você vai completar, bora lá. Eu estava pensando que isso me lembrou da que a gente estava falando, de que tem tipos de medo de dirigir. E eu acho que muitas pessoas, quando elas são mais controladoras na sua vida, ou mesmo até os meninos que a gente já falou, que a pressão cultural é menor, me parece que talvez o medo dessa pessoa é da reprovação, é da falha, é da exposição ao erro. Tem pessoas que têm muito medo de errar. Perfeccionista, aí, né? Isso, então temos que saber qual é o teu combo. O que tem no teu combo de medo de dirigir, né? O que tu botou lá no teu Big Mac? Tu botou um pouquinho de reprovação, que tu tem medo. Tu tem medo de fato, a tua integridade física. Tu tem medo de você ter que pagar e ter algum problema financeiro porque você investiu no teu medo de dirigir. Tu tem medo de ir contra os teus valores, porque afinal de contas você já devia ter feito isso antes e tu te sente culpado. Qual que é o teu medo? Ser criticado também, né? Ser criticado. Ai, mas como? Tu ainda tá indo fazendo prova, né? Ai, é tão fácil, fulano passou fácil, e tu ainda tá aí. Aí a pessoa se sente um lixo, né? Então, assim, qual é o teu medo? Porque não é a mesma coisa. É claro que a gente pode voltar àquilo que a gente falou no início da live. De qualquer maneira, tu tem que saber qual é a tua fonte de ameaça. Porque daí tu vai conseguir eliminar o teu medo com mais facilidade. Ao diminuir a ameaça, você também diminui a potência do medo. Me lembrei do Monstros S.A. que o Lu falou. As crianças tinham medo dos monstros. Quando os monstros começaram a fazer as crianças rir, a potência do riso era muito maior. Então, Verdade. também, a nossa potência de positividade, ela é muito maior do que o nosso medo,
né? Sabe que eu fiz um vídeo, eu fiz uma live, bem da verdade, lá no meu canal no YouTube, para quem não conhece ainda, é Vanessa Carmo, psicóloga. E o tema da minha live era aprenda a apertar o botão do foda-se, entendeu? Eu esperei que ela fosse dizer um troço bem técnico. Aprenda a apertar o botão do foda-se e realize seu sonho. Porque como as pessoas... E o problema, Vanessa, é quem gosta, daí não consegue mais parar de apertar o botãozinho, né? E aí não consegue desapertar o botão. Também tem esse, né? Tudo tem um limite, né, Alessandra? Na vida da gente, não só na área de trânsito, mas tudo que é demais é ruim, gente. Tem que haver um equilíbrio, entende? Isso aí. E aí, poxa, eu disse, tem muita gente que tá sempre preocupada, Alessandra, com o que os outros vão pensar, o que eu vou dizer, o que é aquilo, o que é outro, e não faz nada, gente, nada, não dá um passo na mudança, sabe? E não adianta, a mudança tem que ser sua. Você não vai mudar nada ao entorno de você se não partir de você. Então, hoje eu trouxe a Alessandra Gonzaga aqui, que é PhD em Inteligência Emocional. Ela vai dar algumas dicas agora, né, Ali? Vamos pegar na prática agora, assim, para esse pessoal começar a superar o medo de dirigir, né? Então tá certo? Vamos lá, vamos começar. Assim, vamos lá, se você, primeiro ponto, primeira dica. Imagina que eu, tá? Vamos encenar aqui, vamos fazer uma cena. Vamos lá. Imagina que eu tenho medo de dirigir. Cheguei para você e disse, poxa, olha, Alessandra, eu tô me sentindo assim muito frustrada, porque eu tô querendo superar o meu medo, sabe? Eu faço tantas coisas e o medo de dirigir é algo que me bloqueia. O que você daria assim de dicas para mim, para começar? Tá, vamos lá. Vanessa, você acabou de me falar em frustração. Se o sentimento de frustração está associado ao teu medo, significa que você tem expectativas muito elevadas que você não consegue cumprir com relação a si mesmo. Então, a primeira coisa, Vanessa, talvez você se cobre demais. É verdade para ti? Com você cerveja! Você se cobra demais. Então, o primeiro exercício que eu quero que tu faça, Vanessa, é fazer uma lista de todas as coisas que tu achou que tu não conseguia fazer e que tu já conseguiu fazer. Legal! Tá? Olha. Porque com isso tu vai perceber que a tua frustração é um excesso de zelo com essa expectativa elevada e tu esquece das coisas que tu já conseguiu fazer. Então, veja, aqui tu acabou de me dar um exemplo. Seria um medo de dirigir ligado a uma frustração de não poder. E a pessoa tem que se lembrar que ela consegue. Muitas pessoas são muito rígidas consigo mesmas. São os seus piores inimigos. Eu digo, parece que tem dentro da cabeça da pessoa, lá no teatro mental que tu falou, tem um sargento mandando. O coronel. Seu infeliz, seu horror. Como é que tu não conseguiu ainda? Para essa pessoa, primeiro, tu tem que fazer ela pegar esse sargento e dizer, olha, cara, deu, já me formei contigo, já te servi tempo que chega. Agora eu vou ser feliz, vou fazer as coisas que eu posso fazer. Então, que coisa é essa que te prende nesse medo de dirigir? Então, esse aqui é o primeiro tipo, tá? O da frustração. É esse que a pessoa se cobra demais. Ela precisa, em primeiro lugar, acreditar que ela consegue. Se lembrando, né? 02 pede pra sair, Luciana. Mete o saco na cabeça dessa criatura que tá me cobrando aí. Vamos lá. Chega. E às vezes essa figura mental é você que criou esse monstro e às vezes é um monstro externo que você internalizou. Pode ser um parente, pode ser um pai, uma mãe, um tio, pode ser até um irmão que sempre conseguiu tudo. Marido, que diz, como que tu vai conseguir? E aí você internaliza a voz dessa pessoa, esta crítica, e você diz, é verdade, né? Eu não consigo, né? Então, esse é um tipo. Primeiro tem que identificar o bicho lá e tentar conversar com ele e neutralizá-lo. O segundo tipo, que eu vi que apareceu aqui bastante na nossa live, é o do medo de errar, tá?
E eu acho que a primeira permissão que você tem que se dar é se permitir errar. Ai, mas você vai rodar. Pois é, se eu rodar, a gente vai ter que juntar dinheiro e pagar de novo para tentar mais uma vez. Então, eu acho que aí, Alessandra, eu acho que aí tá acho que se fosse colocar em graduação, eu acho que o medo de errar ele é o top. Tá lá na ponta da pirâmide. Porque as pessoas têm medo de errar no trânsito. Porque vem aquela imagem catastrófica do erro e o resultado, um acidente. Entende? Isso. Só que as pessoas têm que entender o seguinte: se você está num processo de aprendizagem, você vai ter que estar com uma pessoa capacitada do seu lado. Primeiro, se você não é habilitado, tem que ir para uma autoescola. Se você é habilitado e não tem prática de direção, você vai ter que buscar uma escola de habilitados ou uma questão também voltada aí para os CFCs, para as autoescolas, para você treinar. E a partir do momento que você sabe o que você tem que fazer, tá? Você tem noção do que você tem que fazer, você é habilitado. O que te falta é você conversar com você mesmo e dizer, bom, eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou começar tirando o carro da garagem, colocando o carro na garagem, se apropriar do teu veículo. Como eu digo, né, o veículo, ele é o nosso bem. E não existe, chega a ser algo que não existe, se é algo que é um bem, ser um mal. Ele é um bem nosso, ele é um amigo nosso. Então você tem que fazer essa amizade, você tem que criar essa relação de amizade com o teu veículo. É verdade, é verdade. Não é verdade? Eu tô imaginando com todos os carrinhos que eu já tive na vida, que delícia que é tu pegar teu carro e sair livre, leve e solto, né? Poxa, ele te dá uma liberdade maravilhosa para viver. Não é verdade? Poxa, tu vai sair em dia de chuva, cara. Pensa um dia de chuva. Uma delícia. Muito bom. Eu lembro meu primeiro carrinho, a delícia que foi eu pegar. Eu tava em São Paulo já. E se eu só contar essa história, eu vou pegar essa história do medo de errar. Porque segura essa informação para nós não esquecer. O medo de errar, a gente pode dividir em 2 tipos de medo de errar ainda. O medo de errar em relação à integridade física, que você acabou de apontar. Então, que se eu erro, eu posso sofrer um acidente, posso acidentar minha família, posso causar mal. Esse é um tipo de medo de errar. Eu até arrisco dizer, não tenho conhecimento estatístico que tu tem, que as pessoas com mais idade têm esse tipo de medo de errar. Porque elas já fizeram outras provas na vida e o medo delas é da integridade física delas. Perfeito. Agora, outra galera tem medo de errar aos olhos dos outros. E aí o medo é do julgamento da família, do pai, do namorado, da namorada. Então que vai olhar e dizer, que de novo? Mas qual que é o teu problema que tu não passa nessa prova? Então são 2 medos de errar diferentes na sua natureza, em que o primeiro tem muito a ver com isso que tu tá falando. Que eu preciso ressignificar minha noção desse carro. E que não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Agora, o segundo medo de errar, eu preciso tirar essa taça de poder que eu dou pro olhar do outro. E isso não é uma coisa tão simples de fazer. Eu diria que aí o trabalho interno, como tu comentou, ele é um pouco mais demorado, sabe? Verdade, verdade. Tá, mas eu queria te contar uma coisa também, desculpa. Fala, manda ver. Fala demais, tem que fazer 5 lives. 1 hora de live é pouco pra tanta prova. O pessoal que não é do Rio Grande do Sul não sabe o que é trova. Trova é conversa, é bate-papo. É uma trova muito boa. Queria te contar o seguinte, porque eu morei fora um tempo e lá eu não sabia dirigir, tinha que pagar a carteira de direção, enfim. Eu sei que eu já estava com 24 anos, eu não tinha nem carteira de motorista e nem meu carro. E era uma frustração gigantesca, porque eu saí de casa com 16 para 17 anos de idade. Ai, meu pai. Sempre no carro de alguém, porque eu fui para trabalhar muito cedo, vim para Porto Alegre, né? E todo esse tempo, 7 anos sem meu carro. E aí eu tô em São Paulo já com meu noivo, que hoje é marido, né? Estamos em 2002. E a gente vende o Golzinho que ele tinha e compra um Fox. Vanessa. Eu me lembro dele chegando com aquele carro que parecia assim um avião chegando. E ele disse, vamos... E a gente foi para Catanduva, que fica a 300 quilômetros de São Paulo, e eu finalmente estava com a minha carteira definitiva. Quando eu sentei na direção,
eu andei 200 quilômetros sem parar. Ele dizia, mas tu tem certeza que tu não quer parar? Eu digo, não, eu não quero parar, eu quero continuar esse negócio, sabe? Então, é uma delícia, é uma sensação de liberdade. Você poder dirigir o seu carro é uma sensação de potência pessoal, entendeu? Então, acho que isso é bacana de comentar em cima do que tu tinha falado. Pronto, agora eu te deixo falar. Não, mas olha, isso é ótimo. Sabe que eu já tive tantos alunos e os alunos que tinham medo de dirigir, depois que superaram o seu medo de dirigir, disseram para mim, Vanessa, é a melhor coisa do mundo, eu não sei por que eu não tinha feito isso antes, entendeu? É muito bom. Olha, gente, outra coisa que eu quero falar aqui pro pessoal que está aqui dentro, que vai fazer prova, né? E tá nesse processo de medo, chuta o pau da barraca. Vou explicar o que é o chuta o pau da barraca, senão eu vou achar que é para fazer o que quiser. Não é assim. Mas assim, olha, quanto mais expectativas você tiver da prova, isso quer dizer, eu tenho que passar, ai meu Deus, é a minha última chance, ai meu Deus do céu, ai o examinador, ai porque eu vou gastar mais se eu reprovar. Quanto mais você ficar colocando isso na tua mente, mais pedras você está carregando nas suas costas. Ai, que legal, tu dizer, isso é então, muito verdade. Olha, aí é que eu digo, liga, aperta o botão do foda-se. Vou pra prova! É verdade, vai leve, não vai com esse monte de pedra, não. Claro que não. Eu vou pra prova, mas eu preciso saber o que eu tenho que fazer lá, né? Isso, então, quer dizer, eu ia te pedir agora, eu quero saber, como é que vai pra prova, Vanessa? Conta Olha, primeiro a pessoa tem que estar bem na prática, né, gente? Não adianta você estar lá fazendo aula prática e o teu instrutor tá toda hora tendo que, olha, isso aqui tá errado, você tá pagando aqui, você tá esquecendo tal coisa. Isso não dá, viu, Ali? Então as pessoas têm que saber que elas têm que estar pronta, tá? Então a prova ela exige duas coisas. Primeiro, você tá pronto na prática. E segundo, controle emocional. Como é que eu passo o controle emocional? Primeiro assim, ó, é natural, é normal ficarmos nervosos diante de um processo onde você vai ter que mostrar aquilo que você sabe. Isso é natural, tá? Agora, como é que a gente controla isso? Usando a respiração diafragmática, né? Pessoal que quiser, depois da live, coloca aqui embaixo que eu mando para vocês os vídeos para você se preparar emocionalmente para a prova prática de direção. Ali vai exigir que você saiba tudo que você tem que fazer lá na hora da prova. Então você, ao invés de ir no automático, porque todos nós sabemos que dirigir fica automático, né, Ali? É verdade, fica. Automatiza. Chega uma hora em que automatiza. Dá até pra gente ficar ouvindo uma música e dirigindo tranquilamente. Até chegar lá, aquela tensão, mas depois não. Só que para a prova a gente não pode ir assim. A gente tem que levar o manual na mente. Porque você tem que pensar num passo a passo que você tem que fazer lá na hora, porque você está muito nervoso. Então, o que você vai fazer? Você vai ficar com foco no teu processo prático. Então, você vai pensar e você vai fazer. Você vai pensar e você vai fazer. Então, você fica concentrado naquilo que você praticou enquanto estava na autoescola. Segunda coisa, evitar o grupinho do mal. O pessoal ri muito. Ai, Vanessa, o que é o grupinho do mal? É aquele grupinho que as pessoas se juntam e ficam naquele papo assim, ai, eu reprovei 100.000 vezes. Olha lá. E a minha foi horrível. Ai, o meu instrutor é o pior de todos. Ah, o meu examinador é um monstro na terra. E aí vai. Terrível. Porque eu reprovei 100.000 vezes e essa gente só quer tirar dinheiro da gente. Bom, isso é tiro no pé. Ficar olhando o exame do outro. Também essa é outra. Ai, imagina o sofrimento. Não dá. É que nem aqueles cachorrinhos na vacina, tu sabe que tu tá com uns cachorrinhos assim, né? Ele vai ser vacinado e ele fica assim, num desespero e começa a se tremelicar, porque ele sente que a morte tá próxima, assim, sabe? Não faça isso não. Me veio uma dica boa, Vanessa, não sei se tu já deu essa pro teu pessoal. Me veio uma dica boa pra prova, tá? Manda! Então vamos lá, que é o seguinte, você tem que descobrir qual é o teu jeito de aprender. Olha o que eu tô querendo dizer.
Tu é aquele cara que fazia resuminho de caderno, tu gosta de bater foto daquilo que tu aprende na aula, tu precisa ser visual, ou tu é aquela pessoa que adora ouvir um podcast que é mais auditiva? Por que eu tô te perguntando isso? Porque a forma como você vai guardar a teoria, você também deveria aproveitar e usar ao máximo essas memórias. Verdade. Então, por exemplo, se você é um cara auditivo, se escute falando. Primeiro entre no carro, depois dê a partida. Sei lá, não é a partida primeiro, pelo amor de Deus, tem outro negócio pra dar o cinto, né? Eu dando a instrução errada. Faz bonitinho lá que nem manda o teu professor. Te faça um passo a passo e escute. Se você é mais visual, assiste um vídeo de todo o processo da prova. Mais de uma vez, 10 vezes assiste esse vídeo, até você automatizar como é que faz isso. Se você, ao contrário, é uma pessoa que gosta de escrever, escreve. Passo 1, entra. Passo 2. Então, bem nessa. Treine a sua mente a estar a seu serviço e a diminuir o peso emocional. Todo esforço que a gente colocar na mente cognitiva, que é essa mente que pensa, que organiza, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, seriada, a gente diminui o peso do emocional. Então, mesmo que tu te esqueça dos passos, é legal você só pensar e praticar antes. Agora, não vale entrar em pânico. Meu Deus, esqueci o passo 4. Ah, não. Vai te comentar. Acredita um pouco no teu taco. Vai fluir. É para fazer antes isso, não no dia lá, desesperado, né? Verdade. E uma outra coisa, Ali, também que acontece é que, olha só, as pessoas querem ser perfeitas. Lá no dia da prova. E não é assim que funciona, sabe? Porque tanto é que o próprio processo da prova permite que você perca 3 pontos. Então, permite que você erre. Uhum. Então, a pessoa tem que retomar a consciência na hora. Errou. Retoma a consciência, respira. Bora lá, vamos continuar, sabe? Isso. Porque tem gente que errou, parece que acabou o mundo. Sabe? Verdade. E não é assim. Verdade. Não é assim, sabe? Nossa, eu fico pensando no teu trabalho, Vanessa, como muitas coisas dessas travas devem aparecer, e agora a gente voltando para o Covid, como é que tá isso? Ampliou? Piorou? Parou? Como é que fica o medo de dirigir quando tem uma pandemia, hein? Quando agora o Godzilla anda também pelas ruas. Bom, o processo... O Godzilla é bom. Você sabe que o próprio processo prático nos estados aí, no país, está reduzido, né? Alguns estados nem estão fazendo provas, né? Aqui no Rio Grande do Sul está fazendo prova, enfim. Mas o que eu tenho percebido, sabe? E é uma forma também de você começar a mudar o teu mindset, a tua mente, o teu pensamento, para você superar o medo de dirigir, é que, com essa questão da pandemia, né, fica muito mais seguro você estar no teu veículo do que você estar num transporte coletivo. Se fosse num outro momento, eu ia incentivar o transporte coletivo, certo? Porque aí a questão do meio ambiente, tem todo um processo que envolve aí a questão da gente incentivar o transporte coletivo. Mas nessa questão que nós estamos vivendo, eu digo para você que eu me sinto, estou falando por mim, Vanessa, eu me sinto muito mais segura estando no meu carro, sabe? Então, as pessoas que têm medo de dirigir, que estão aqui na nossa live, pegue esse momento que é negativo para todos nós, mas também a gente tem, tudo negativo tem um polo positivo, então a gente tem que pensar nisso. Existe algo positivo aí que você pode usar como ferramenta de incentivo, de automotivação, né, para você superar o medo de dirigir. Que se eu tivesse medo de dirigir, esta época seria a melhor para mim aprender. Por quê? Porque eu estaria no meu carro, né? Se eu sou habilitada, enfim, eu posso contratar um personal driver aí para estar junto comigo.
para me ajudar a superar esse medo, ou eu tenho medo de dirigir, mas eu sei o que eu faço, mas aí eu fico me auto-sabotando, sabe? Amanhã eu dirijo e nunca dirige também. Seria um momento adequado para começar a dirigir, sabe, Ali? É verdade, acabou de dizer aqui, ó, e da Isa ali, ó. Ele tem pouco carro na rua. Exato. E isso facilita você olhar o teu medo e ver que até que não era tão terrível assim, olha só. Porque também tem uma coisa, né? Quanto menos a gente faz algo, mais a gente mistifica isso. Então, se você já é habilitado, a gente falou muito da prova, mas se você é uma pessoa já habilitada e não dirige, você vai transformando esse ato de ir dirigir num mito, num troço gigante, né? Ai, meu Deus, eu vou ter que botar uma roupa de lixo nuclear para sair na rua, para entrar no meu carro, porque pode acontecer alguma coisa comigo. Não. Se tu me permitir, agora eu preciso dar uma risada agora. Eu tive um sonho essa semana, eu preciso contar para esse pessoal e para você, Alessandra. Eu tive um sonho essa semana, que eu tava com essa roupa de astronauta, que eu vi um filme de astronauta, aí eu fui dormir, né? E eu sonhei, menina, que eu tava com aquela roupa de astronauta no mercado. Aí eu cheguei... Bem-vinda em Marte, né? Foi para Marte. O Covid na área, eu entrei no mercado com aquela roupa de astronauta, era todo mundo me olhando. Eu acordei, não sei porquê, e fiquei com aquilo na mente, entendeu? Claro que é uma questão assim do sonho, do inconsciente e tal. Mas eu achei muito legal agora que você falou isso. Muito bonito o teu sonho. Eu tinha um colega que ele era junguiano, né? Que é o cara que faz análise de sonhos. E ele dizia que às vezes esse homúnculo sonhador, que é um homenzinho bem pequenininho, fica lá na tua cabeça, bolando o sonho. Ah, essa noite eu vou fazer um sonho legal, né? Vou botar aqui um mercado, vou fazer uma Vanessa, botar essa roupa. E eu com aquela cabeça de astronauta. Fantástico. Foi muito legal. Interessante. É só um adendo. Não, mas o astronauta é o cara que está pronto para ir para outro mundo, né, Vanessa? Isso que é legal. Ele está pronto para ir para uma outra atmosfera. Ele está pronto para respirar num lugar em que ninguém consegue respirar. Então, quem sabe teu astronauta está com uma própria atmosfera aí, um mundo próprio, né? Legal. Opa! É muito legal. Gente, olha só, o Carlos chegando, né, Carlos? Boa noite, Kênia. Muito bacana. Show de bola. Alessandra, você sabe que o nosso papo fluiu tão bem, faltam só 5 minutos para terminar a nossa live. Não, e aí o Instagram derruba nós, guria. Eu fiz umas primeiras lives, eu falando, bem empolgada, pá, cai tudo. O que é isso? Daí que eu descobri que era 1 hora, não tem jeito, né? Não tem piedade. Então, Lali, eu queria muito te agradecer pela pessoa maravilhosa que você é, independente da tua titularidade, você é uma pessoa, você tem uma alma tão gostosa. É um papo que flui muito gostoso, as risadas que a gente dá. Eu tô com saudade daquele teu chá, aquele chazinho faz tempo que eu não faço. Ó, fica a receita pro pessoal, então. A gente sai fazendo receita de chá. Esse chá te ajuda a te equilibrar e te deixar calminho. Ao mesmo tempo que te energiza. Ele não vai te fazer dormir, ele é um chá bom para você trabalhar, ou para você fazer sua aula de direção, ou para você ver a live da Vanessa. E da Alessandra. Lá em Conexão IE. Chazinho lá e põe, né? Eu esqueci de botar meu chazinho hoje aqui. Eu sempre tô com chazinho. Então, assim, ó. Você pega cardamomo, tá? Pode botar... É uma sementinha pequenininha. Ela é a prima do gengibre. Umas 6 pedrinhas de cardamomo. Coentro em bolinha. Que não gosta de coentro. É de bolinha, não tem gosto nenhum, tá? Pega uma colherinha de sobremesa e põe aquele coentro ali. Que mais? Erva doce. Pode botar uma colher de sopa bem cheia, é uma delícia. Pega também gengibre. Tu pega um dentinho do gengibre. Um dedinho de gengibre, uma coisinha assim, tá? Só que tu vai fazer tudo isso na água que já tá fervendo. Aí tu joga ali naquela água fervendo isso... E tampa. Legal. Mais ou menos 1 litrinho, assim. Não bota muito mais do que isso, tá?
Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Tinha mais uma coisa aí que eu tô esquecendo de falar. Mas eu acho que é essas aí. Então a gente foi coentro, cardamomo, gengibre e erva doce, né? Gente de Deus, vocês não têm noção que chá maravilhoso. Tudo Enquanto de bom. eu tava com a Alessandra lá fazendo o trabalho de conclusão do curso, ela vinha com esse chá maravilhoso. Meu Deus, vocês não têm noção. Isso vai te ajudar a você aí refletir, você pensar, você analisar o seu medo, sabe? Dar um tempo para você, porque é tão legal quando a gente consegue dar aquele time na mente da gente, né, Ali? Não é mesmo? Então, gente de Deus, olha ali, ó, o Luciano dizendo... Poção de bruxa. Poção de bruxa. Bruxa boa, é bem bom, é bem gostoso. Ai, Luciano, gostei do Luciano, hein? Lembrei da última ervinha. Se você gosta de um pouquinho mais de sabor, porque ele fica bem suave, assim como eu ensinei. Aí você bota 3 anis estrelados, que é aquela coisa meio... delícia. Uma delícia que a gente põe no chimarrão, aí pronto, aí vira purpurina, tá? Gente, quero muito agradecer você, Alessandra, ao pessoal que está aqui com a gente. Quero agradecer demais. Olha, muita gratidão, Alessandra, por você ter aceito o meu convite. Amei. Já vou dormir com os anjinhos hoje, sexta-feira, né? Chegou a última live da semana. Uma delícia a tua energia, Vanessa. A Vanessa, só tenho mais isso a dizer. É uma pessoa de luz nesse mundo. Me lembro de você nas minhas aulas e agora já é uma amiga, uma parceira de estrada, verdade. Né? Eu vou deixar você se despedir com o pessoal aqui. E não esqueçam de seguir a Alessandra lá no Conexão IE, gente. Pra valer, ó, galera, pelo amor de Deus, né? Vamos lá, a professora lá tá sempre... Olha... Inteligência emocional direta. Ela fala direto em inteligência emocional. Se você quer desenvolver a sua inteligência emocional, eu acompanho ela lá. Por isso que eu acho que eu tô melhorando a minha inteligência emocional, tá? Eu também, tô tentando. Tô tentando. Você que não me acompanha ainda, vem aqui, Vanessa Carmo Psicóloga, lá no YouTube também, Vanessa Carmo Psicóloga, e vou deixar aí para a Alessandra se despedir. Obrigada, Vanessa. Foi um prazer estar com todos vocês. Minha última mensagem para todos é: navegue em direção aos seus medos. Acabem com esses medos e comecem pelo medo de dirigir. Se você parou aqui, é porque você tem toda a condição de acabar com esse medo. Seja feliz. É isso. Um beijo a todos. Fiquem com Deus e até a próxima live. Provavelmente segunda-feira nós temos live aqui no Instagram, às 19 horas nós temos aqui live, tá? Um beijo a todos e a gente se vê. Tchau, tchau. Namastê para todo mundo.